E a gente vai começar primeiramente com o Sport, né, que foi jogar lá na cidade de Muriaé, em Minas Gerais, e não saiu do empate, né, contra a equipe da Tombense. A gente viu primeiramente, a gente vai colocar aqui nos lances, deixa eu colocar aqui rapidinho, a escalação, né? A escalação do Sport, eu não entendi muito o que ele quis fazer, porque a gente viu um 3, deixa eu ver aqui rapidinho, 3-4-1-2. Logo no início do jogo, né? Ele começou com Renan, Alisson Cassiano, Thierry e Sabino, completando o trio ali. Eu não entendi muito o que ele quis fazer, né? Com esse trio de zagueiros. Ali, o meio de campo, né? Ele encheu bastante o meio de campo com 5 jogadores. E no ataque lá a Bandeira, juntamente com Wagner Love. Na tua opinião, Moisés, eu não entendi muito, porque a gente vê, né, no retrospecto que o Tombense ele tem a terceira pior defesa do campeonato. Então, na minha opinião, o Sport era para ter ido para cima para vencer. E a gente não viu, a gente viu um jogo morno que a Tombense se lançou ao ataque e teve alguns lances de perigo, né, que a gente vai mostrar que o Sport quase levou o gol. Se não fosse Renan, uma excelente defesa, né, um chute rasteiro do jogador do Tombense, o Sport poderia ter saído no prejuízo. Mas eu não entendi muito essa questão desses 3 zagueiros no jogo contra a terceira pior defesa da Série B. Na realidade, o Anderson Moreira ele tem tido muita cautela, né, quando joga fora de casa. Principalmente quando joga com times que estão lá embaixo, porque esses times que, querendo ou não, estão lutando para não caírem para a Série C, eles tendem a se lançar mais, a se lançarem mais ao ataque quando jogam no seu campo, que conhece todos os atalhos, conhece, tem a torcida a seu favor. No caso do Tombense, não tinha esse torcedor todo, né? O Tombense tem uma torcida muito acanhada, mas acabou se lançando. O fato do Sport de não ter o Igor Cariús punido, também isso é um fator. O Filipinho machucado, e aí você tem uma baixa, né, no lado esquerdo, você não sabe quem é que vai escalar. Ele acabou escalando o Everton, né, fazendo esse lado esquerdo. Mas querendo ou não, você mexe um pouco nessa estrutura, porque você tem um substituto do Igor Cariús, que já não estava sendo titular, que se machuca, né, que é o Filipinho, que tem ajudado o Sport quando necessário. E aí ele montou um time precavendo esse meio de campo para ter mais volume, para ter mais quantidade de criação de jogos, né, de criatividade de jogo ali naquele meio de campo. Só que não foi bem isso que aconteceu, porque o meio de campo do Sport não produziu como em outras partidas. E aí começou a aparecer brechas para que o time do Tombense finalizasse mais ao gol. E foi isso que aconteceu. O Renan fez boas defesas, o Rafael Thierry tirou uma bola que poderia ter sido gol, do time do Tombense. No todo, o Sport pouco atacou, o seu meio de campo não criou, e aí também contou, né? A gente vai criticar o ataque, mas o ataque ele só vai finalizar o gol se o meio de campo produzir. Se o meio de campo conseguir ter essa criatividade, conseguir ser produtivo no jogo. E aí vai depender do Ronaldo Henrique, vai depender do Fábio Matheus, do Alan Ruiz. Esses são os jogadores que vão ter que criar. Esses são os jogadores que vão ter que trabalhar. Mas para que essa bola chegue ali para Luciano Juba, que vira e mexe, ele vem até ali no meio de campo, pegar essa bola para levar, para também ser esse cara que cria jogadas, né? Além de ser um finalizador, um cara que joga pelo lado esquerdo, que tem muita produtividade pelo lado esquerdo de campo, mas que também tem essa questão de ir até o meio de campo, trazer essa jogada para servir o Fatum de La Bandeira, para servir o Love, né? Então, assim, de fato, o Sport deixou um pouco a desejar na partida. Mas, claro, você vai jogar fora de casa, mesmo com um time que está na zona de rebaixamento, mesmo com um time que tenta lutar para conseguir sair daquela zona complicada. O Sport não fez uma boa partida, mas conseguiu um ponto, Almir. Então, querendo ou não, isso é importante para o Sport, porque você continua na liderança. São 45 pontos. Você está dividindo essa liderança praticamente com Vitória, que venceu o Ceará. Né? O Vitória tem 44 pontos. Então, a ideia do Anderson Moreira era ter um volume de jogo no meio de campo. Não conseguiu. O time adversário finalizou mais, teve mais oportunidades. Mas, pelo menos, o próprio falou, né? Conseguimos um ponto
que foi importante para esse momento, que agora o Sport tem um jogo complicado na sexta-feira contra a equipe do Guarani. É isso mesmo. O interessante que você falou, né, que o Tombense teve essa questão de criação de jogadas mais do que Sport, mas também a gente vê que o time do Tombense, quando ele entrou em campo assim, ele também conseguiu neutralizar muitas peças do Sport. Com isso, não teve aquela criação de bola para poder chegar lá em La Bandeira, e principalmente no Wagner Love, porque a gente sabe que Wagner Love, como um jogador experiente, ele sabe os atalhos do campo. Então, tendo essa jogada de antecipação, a questão de profundidade, principalmente com o La Bandeira, o cruzamento na área, Love ele sabe se comportar bem na área, ele sabe os atalhos do campo. Então, teria algumas chances de fazer gol, mas a gente viu, né, que o Tombense basicamente neutralizou o meio de campo do Sport e ele não teve como avançar. Além disso, né, a gente também teve a questão de Thierry, que saiu machucado, e vai ser provavelmente dúvida do próximo jogo, e a questão assim da estreia do Rosales, que entrou ali no jogo, mas também não comprometeu muito. Eu acredito que ele é um jogador, como foi falado, né, chegou para ser lateral, estava jogando na seleção como lateral, então eu acredito que essa contratação que o Sport fez para poder ser colocado ali na lateral esquerda do Sport pode ajudar muito, né? Porque ele já vem jogando de algumas partidas e também o time vai ter que se comportar de uma certa maneira, principalmente nesses jogos fora de casa. Como você mesmo falou, o Anderson Moreira é um cara muito inteligente, não é à toa que ele já conseguiu ser campeão, ter acessos em outras séries e também na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, eu acredito que essa formulação que o Anderson Moreira faz fora de casa, eu não esperava tanto, assim, de colocar 3 zagueiros assim para iniciar essa partida contra o Tombense. Como eu falei para você, terceira pior defesa, o Sport poderia ter se jogado um pouco mais para frente, mas como você falou agora aí, o Tombense também estava precisando desse resultado, né, da questão da vitória, mas como a gente conversou agora há pouco, o ponto foi bastante importante fora de casa, porque pode fazer muita falta no final do campeonato, principalmente com essa Série B que a gente está tendo aí, que basicamente está todo mundo com diferença de 3, 4, 5 pontos um do outro. Então, uma ou duas rodadas que algum time vacila, a turma consegue chegar junto. E o Sport está tentando fazer a sua parte. Fora de casa ganhar um ponto, não perder é importante, porque conseguir aquele um ponto fora de casa, uma vitória, como já aconteceu anteriormente, é bastante importante para que o Sport consiga, acima de tudo, primeiramente um acesso, né, como o próprio Anderson falou, e consequentemente, né, o título da Série B.